Saudações, seres livres. Eu sou livre. E você? Trago um texto que diz mais ou menos assim: somos fractais à imagem e semelhança de nosso eu superior, do eu sou, de Deus, Pai e Mãe. Somos seres multidimensionais, constituídos de 32 corpos, gerados pela divina graça. Dentre esses corpos, o último em termos de densidade é o nosso corpo físico, multicelular e complexo. Segundo pesquisas, nosso corpo físico possui cerca de 30 trilhões de células especializadas, sendo que variam em torno de 200 tipos diferentes de especificações e funções, todas advindas da união de dois gametas e que formaram o zigoto, pois de uma única célula surgem outras 30 trilhões. A partir daí, dá-se a vida dos seres vivos complexos, como o ser humano terrestre em seu magnífico equipamento, tal que apresenta toda a magna sabedoria e opulência da divina magia e perfeição. O ser humano é a máxima expressão da vida na Terra. Toda a célula é inteligente e é, em si própria, um vórtice energético ou chakra. Portanto, as células se comportam de diversas maneiras dependendo da situação ou necessidade. Uma célula nervosa, o neurônio, sozinho, só é capaz de se ligar a um outro e, a partir daí, desta união, pensamos, sentimos ou temos memórias. Assim, também, uma célula muscular, ao sentir uma queimadura, se comporta de uma maneira, ao passo que essa mesma célula, ao sofrer um corte, se comportará de outra, distinta. Tamanha é a complexidade e perfeição que atua em plena harmonia dentro de um corpo. No nosso exemplo, o humano. Possuímos, falando em chakras, 7 principais e mais conhecidos, que não vamos nos ater por aqui. Já o universo ou o multiverso é feito de vibrações e energias. Sem essas duas estruturas universais, a vida não ocorreria. Simplesmente, a vida não pode acontecer. Vibração e energia. Pilares fundamentais para a existência. Logo, tudo que existe tem vibração e energia. Por exemplo, os crop circles, os agroglifos aparecidos em plantações, demonstram a beleza expressa em pura arte de nossos irmãos galácticos, espalhados pelas roças do planeta, pois são em sua grande parte desenhos geométricos derivados da geometria sagrada. Tais desenhos têm a função de criar frequências mentais através de sua expressão da geometria metatrônica. Portanto, elas produzem vibrações e energias em quem as vê. Esta é a função, além de ser uma forma de comunicação. Nós também emitimos, recebemos ou produzimos, ou somos afetados por energias e frequências vibracionais. A diferença não está em nossos corpos, mas se dá exatamente pelas vibrações e energias circulantes em cada um de nós. Estado de saúde, sentimentos, aparência física, postura, tudo em nossas vidas são resultados de como atuamos vibracional e energeticamente. Uma pessoa também oscila suas vibrações e energias o tempo todo e pode variar pouco ou muito, dependendo de diversos fatores, condições ou circunstâncias, como sua consciência disso ou não. A consciência humana, logo, é por esse princípio afetada o tempo todo. Desde a queda da humanidade à terceira dimensão, há muito tempo atrás, estamos com um nível consciencial muito baixo e fomos desligados ou afastados da fonte divina. A humanidade passou muito tempo acreditando estar afastada de Deus.
o que aumentou a sensação de individualidade separada de Deus. Com a transição planetária, surge um momento propício para que esse processo vivido há séculos termine. É um momento da elevação dimensional para a tão desejada quinta dimensão ou mais. De seres robotizados, dominados, induzidos, conduzidos e controláveis, estamos vivendo o momento do despertar da consciência e estreitarmos mais e mais o laço com o nosso Deus, Pai e Mãe. Chegou a hora de restabelecermos nossa reconexão. As vibrações têm relação com os sentimentos, tal como estudou e decodificou o Sr. David Hawkins, ao desenvolver a escala de emoções. Ele classificou as emoções em hertz, ou ciclos por segundo, que podem tornar-se em sentimentos. Emoção é a reação sentida a um estímulo externo. Sentimento é a continuação deste sentir e se torna mais presente ou permanece com maior duração. Assim, são classificadas as emoções e sentimentos, desde a vergonha, que possui de 0 a 20 Hz apenas, até a iluminação, que se posiciona acima de 700 Hz. O corpo humano possui uma vibração natural de 528 Hz. Por natureza, nossos corpos foram criados segundo a escala de emoções de Hawkins na faixa do amor, que é de 500 Hz até 540. Talvez essa observação nos dê uma ideia de quanto estamos afastados de Deus, pois a média das vibrações das pessoas não está nem perto dos 528 Hz. Aqueles que têm zumbidos nos ouvidos e ficaram procurando uma explicação ou algo que pudesse diminuir ou acabar com estas sensações incômodas, pois o zumbido é um sinal da pineal. É um sinal da conexão com o nosso eu superior. Como dito, o corpo humano vibra a 528 Hz em sua natureza. O zumbido tem a mesma frequência. Alcançam de 2 a 3 decibéis, para alguns de forma intermitente, a outros perenemente. Assim, o zumbido, na verdade, é um privilégio, uma dádiva que te coloca sempre na frequência da quinta dimensão. Agradeça esta graça divina. Gratidão. A vida humana ainda, em sua maior parte, está sob o domínio dos escuros, correto? Bem, esperamos que com a transição estejamos muito brevemente livres dessas correntes. Contudo, nossas vidas até agora continuam a ser solapadas no âmbito complexo das emoções. Por isso que a humanidade vibra tão baixo. Segundo Hawkins, diríamos que 80% da humanidade terrena está em 175 e 200 Hz. Isso significa que a maioria das pessoas vibra, na média, entre o orgulho e a coragem. Claro que há alegrias, mas também há tristezas. Há amor, mas também há ódio. E no contrabalançar, os sentimentos mais elevados são aplacados e amortecidos pelas emoções mais rasas, como a raiva, o desejo, o medo, a tristeza, a apatia, a culpa e o mais baixo de todos os sentimentos ou emoções, a vergonha. Trocando em miúdos, vibramos praticamente durante todas as nossas vidas tridimensionais em Gaia, debaixo das emoções e sentimentos mais rasos. Somente em 250 Hz é que chegaremos à neutralidade. Por todas as nossas vidas estivemos em secula seculorum dominados, controlados e afetados em nossas emoções e sentimentos. Fomos atacados em nossos pontos mais frágeis, justamente porque a vibração alta nos afastaria da escuridão. Literalmente, frequências mais e mais elevadas nos livram dos grilhões do medo, da culpa e do desamor. Os escuros sabem disso. Por óbvio, fomos induzidos com DNAs modificados para que isso fosse conquistado. Somos anjos caídos. E é exatamente por isso que eles nos divertem com filmes,
notícias ruins nos jornais, nas televisões, maldades e atrocidades, vícios, sexo desregrado, libertinagem, divisão de classes, nos envenenam e tantas desigualdades e desequilíbrios, para permanecermos ocupados com todos esses véus de separação. Somos iludidos a viver nesta matrix de dominação, nos mantendo distantes de nossas essências, ignorantes de nossa divindade e inconscientes por nossas próprias forças. Pois conosco eles não podem fazer nada, a não ser que permitamos. E eles nos convenceram de que somos fracos. Mais uma vez, os escuros não têm poder sobre os humanos, mas cedemos todos os nossos poderes. Nós aceitamos essas condições. Mas o Altíssimo disse que é chegada a hora do fim deste jogo. É chegada a hora do despertar da humanidade de Gaia. Ocorre que sempre nos deixamos dominar, é verdade, sempre podemos nos libertar, mas estamos enredados de tal forma que nunca soubemos que estávamos sendo enganados. Nossos algozes nunca tiveram poderes sobre nós. Nossa condição divina nos permitia a qualquer tempo nos libertarmos disso. Mas pouco sabíamos a este respeito. Sempre fomos levados a acreditar em nossa falta de poder e fomos sempre abalados em nossa autoestima e autoconfiança. Por isso é que eles nos convencem, ou nos convenceram, nos induzem ou nos induziram a acreditarmos em suas falácias e produzirmos nossas próprias correntes. Tais como o medo de ficarmos sós, doentes, de morrermos, de cometermos pecados, de irmos para o inferno e crenças e mais crenças que nos limitam e aprisionam. O trabalho da luz é o que nos faz acordarmos desse pesadelo. Bem como a noite escura da alma, que nem sempre se resume somente a uma noite, mas pode durar meses, anos ou vidas. É o processo que nos faz desacorrentarmos nossas almas dos grilhões. Fomos aferrados a tudo isso e nos causa muita dor para retirarmos. Fomos acostumados a acreditar na cartilha da escuridão por milênios. Todos, trabalhadores da luz ou não, humanos, temos problemas de ordem emocional. Fomos feridos, mortos, violentados, sacrificados hediondamente por muito tempo. E isso deixou marcas profundas em todos nós. Não fomos somente vítimas, também já fizemos mal e ainda podemos fazer, eventualmente, mal a alguém. Nos acostumamos com a separação da fonte, com a competição e o egoísmo. Por isso, não devemos nos colocar em posição de mais um problema e grande que é o vitimismo ou a autocomiseração. Assim, como poderíamos nos curar de tantas mazelas e chagas emocionais que se arrastaram por vidas, e as mais que surgiram nesta? Como poderemos recuperar a nossa autoestima, nosso amor próprio e conhecermos o amor incondicional, que é a nobreza dos sentimentos e que nos qualifica para as próximas dimensões? Realmente, existem muitas terapias e processos de cura como o Ho'oponopono, o Reiki, Theta Healing, equalização quântica e constelações familiares, por exemplo. Precisamos curar nossa criança interior e também os aspectos em nós sempre presentes, o feminino sagrado e o masculino sagrado. E ainda, devemos subjugar nossos egos. Não vamos carregar ninguém para as próximas dimensões ou para a nova Terra. Isso é mais uma impressão de nosso ego, que nos leva a crer que devamos ajudar nossos amigos e parentes. Só conseguiremos ajudar se nos curarmos e se elevarmos nossas frequências para acima dos 350 ou 400 Hz. Para nos curarmos, façamos o quanto antes, sem importar a forma, a terapia ou o método, mas isso é o mais urgente para podermos galgar os degraus necessários na escada de cristal.
para a nossa evolução consciencial e fazermos juntos com Gaia a transição planetária. Com enorme gratidão, Namastê.